Sou o Carlos e, aos meus 75 anos, descobri que a melhor companhia que poderia ter era eu mesmo. Não foi sempre assim, sabe? Quando me aposentei da fábrica onde trabalhei por 40 anos como supervisor, senti um vazio enorme. Minha rotina, que antes era tão agitada, de repente ficou silenciosa. No começo, isso me assustou muito. Lembro-me do dia em que sentei na varanda da minha casa, tomando meu café da manhã sozinho. Minha esposa Teresa havia partido há 2 anos, e percebi que não sabia mais quem eu era sem meu trabalho, sem minha companheira. Foi um momento difícil, mas foi também o início de uma grande descoberta. Comecei a criar uma nova rotina. Toda manhã após o café, passei a sentar naquela mesma varanda com um caderno velho que encontrei na gaveta. No começo, nem sabia o que escrever, mas aos poucos as palavras foram fluindo. Escrevia sobre meus medos, minhas memórias, meus sonhos que ficaram guardados. Era como se estivesse me apresentando a mim mesmo novamente. Um dia, encontrei fotos antigas no fundo de uma caixa. Vi-me jovem, cheio de sonhos, e percebi quantas coisas já tinha vivido. Comecei a escrever sobre cada foto, cada memória. Percebi que tinha muito mais força do que imaginava. Afinal, já tinha superado tantas coisas. A morte dos meus pais quando era jovem, as dificuldades no trabalho, a perda da Teresa. Com o tempo, descobri que não precisava mais da aprovação dos outros para me sentir bem. Antes ficava ansioso quando meus filhos demoravam a ligar, ou quando os vizinhos não vinham me visitar. Hoje aprendi a aproveitar esses momentos. Descobri que gosto de jazz, algo que nunca tinha tempo de explorar antes. Comprei um toca-discos antigo e toda tarde escolho um disco diferente para ouvir. Minha filha Ana sempre me diz que estou diferente, mais sereno. É verdade. Quando você passa tempo consigo mesmo, aprende a se conhecer de verdade. Hoje sei que tenho um temperamento forte, mas também sei que sou paciente com as pessoas que amo. Sei que posso ser teimoso às vezes, mas também aprendi a rir das minhas próprias manias. O mais interessante é que essa paz interior acabou atraindo mais pessoas para perto de mim. No grupo de dominó do centro comunitário, os amigos sempre pedem minha opinião sobre seus problemas. Não que eu seja mais sábio que eles, mas acho que eles percebem que encontrei uma certa paz comigo mesmo. Sabe, a gente passa a vida correndo atrás de tanta coisa que às vezes esquece de parar e se conhecer. Hoje, aos 75 anos, posso dizer que me sinto mais confiante e tranquilo do que quando tinha 30. Não porque sei todas as respostas, mas porque aprendi a aceitar minhas dúvidas e imperfeições. Quando Teresa partiu, muita gente ficou preocupada comigo. Meus filhos queriam que eu me mudasse para a casa deles. Os vizinhos apareciam todo dia para ver se eu estava bem. Eu entendia a preocupação, mas algo dentro de mim dizia que precisava aprender a caminhar sozinho. No começo foi difícil, confesso. Teresa sempre cuidou da casa, das contas, da comida. Lembro do primeiro mês sozinho. Queimei 3 panelas tentando fazer arroz, misturei roupa branca com colorida na máquina de lavar e quase paguei 2 vezes a mesma conta de luz. Era como se eu fosse um principiante na vida aos 70 anos. Mas sabe de uma coisa? Em vez de me desesperar, decidi transformar aquilo tudo em um desafio pessoal. Peguei um caderno, já tinha pegado gosto pela escrita, e comecei a anotar tudo o que precisava aprender. Fiz uma lista: cozinhar, lavar roupa, organizar contas, fazer compras, cuidar do jardim que Teresa tanto amava. Uma das primeiras coisas que aprendi foi cozinhar. Comecei com receitas simples que encontrei em um livro antigo da Teresa. A primeira vez que consegui fazer um feijão bom, depois de várias tentativas, foi uma vitória e tanto. Hoje, faço até experiências na cozinha. Inventei um molho de tomate com ervas do meu jardim que virou famoso nos almoços de domingo com a família. O jardim foi outro aprendizado importante. Teresa tinha um canteiro de rosas que era seu orgulho. No início, achei que todas morreriam sem ela, mas comecei a pesquisar, conversar com o seu Jorge da floricultura e aos poucos fui aprendendo. Hoje, além das rosas, tenho hortelã, manjericão e até tomate cereja que uso na minha cozinha. Uma das maiores descobertas foi quando decidi fazer uma viagem sozinho. Meus filhos quase tiveram um troço quando disse que ia passar uma semana em Águas de Lindóia. Pai, o senhor nunca viajou sozinho.
diziam eles. Mas eu precisava provar para mim mesmo que podia. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Conheci outras pessoas, segui meu próprio ritmo. Descobri que adoro acordar cedo e caminhar enquanto a cidade ainda está dormindo. Com o tempo, aprendi a consertar pequenas coisas pela casa. Troquei a resistência do chuveiro outro dia, coisa que antes chamaria um eletricista sem pensar duas vezes. Organizei minhas contas em uma planilha simples no computador que meu neto me ensinou a usar. Até comecei a fazer alguns exercícios em casa, seguindo vídeos na internet. O mais interessante é que essa independência me trouxe uma alegria diferente. Não é que eu não precise ou não queira a ajuda dos outros, mas é reconfortante saber que posso me virar sozinho. Quando meus filhos vêm me visitar agora, não é por obrigação ou preocupação, é porque realmente querem estar comigo. Como digo sempre, nunca é tarde para aprender. Cada pequena conquista, cada nova habilidade adquirida é uma vitória. E sabe o que é mais engraçado? Às vezes pego me lembrando da Teresa e penso que ela estaria orgulhosa de ver como aprendi a cuidar da nossa casa, do jardim dela e principalmente de mim mesmo. Quem me visse há alguns anos não acreditaria se dissesse que hoje passo horas entretido com o meu novo hobby, a marcenaria. É engraçado como a vida nos surpreende. Tudo começou quando estava reorganizando o porão da casa e encontrei algumas ferramentas antigas do meu pai. No início, ficava apenas olhando para aquelas ferramentas, lembrando de como meu pai construía pequenas coisas para a casa. Um dia, meio sem querer, comecei a mexer em uns pedaços de madeira velha que tinha por ali. Primeiro, foi só uma tentativa de fazer um banco simples para colocar no jardim. Ficou torto, meio desengonçado, mas era meu. A solidão, que antes me assustava tanto, começou a se transformar em momentos preciosos de criação. Montei uma pequena oficina no porão. Comecei devagar, assistindo vídeos na internet. Meu neto Pedro me ensinou a usar o YouTube. O primeiro projeto de verdade foi uma caixa de recordações. Queria algo especial para guardar as cartas que Teresa me escreveu quando namorávamos. Com o tempo, fui melhorando. Aprendi sobre diferentes tipos de madeira, técnicas de acabamento, como usar as ferramentas corretamente. Cada projeto era um novo desafio. Fiz uma mesinha de centro para Ana, minha filha. Ela ficou tão emocionada que chorou. "Pai, o senhor tem um dom", disse ela. "Não sei se é dom, mas sei que cada peça que faço tem um pedaço da minha história. O mais interessante é como esse hobby mudou minha relação com o tempo. Antes os dias pareciam se arrastar. Agora eles voam. Acordo cedo, tomo meu café, cuido do jardim e depois vou para minha oficina. Lá o tempo passa diferente. Às vezes me pego trabalhando em uma peça e quando vejo já é hora do almoço. Uma das coisas mais gratificantes foi quando comecei a fazer brinquedos de madeira para meus bisnetos. Carrinhos, pequenos animais, casas de boneca. Ver os olhinhos deles brilhando ao receberem um brinquedo feito pelo bisavô. Não há dinheiro que pague essa sensação. Outro dia, estava lixando uma peça e me dei conta de como a marcenaria é parecida com a vida. Você precisa ter paciência, respeitar o tempo de cada etapa, aceitar que às vezes as coisas não saem como planejamos. Quando uma peça não fica boa, não desisto. Transformo ela em outra coisa. Adapto o projeto. Aprendi que os erros às vezes nos levam para caminhos ainda mais interessantes. O João, meu vizinho, começou a aparecer para ver meus trabalhos. Acabei ensinando algumas técnicas básicas para ele. Agora, 2 vezes por semana, nos reunimos no porão para trabalhar em projetos juntos. É diferente da solidão silenciosa que tinha antes. É um silêncio compartilhado, quebrado apenas pelo som das ferramentas e algumas histórias que contamos um para o outro. Descobri que a criatividade não tem idade. Ela estava ali, adormecida dentro de mim, esperando o momento certo para despertar. A solidão, que muitos temem, foi na verdade minha companheira nessa descoberta. Foi no silêncio dos meus dias que encontrei essa nova paixão, esse novo propósito. Sabe, quando você passa tanto tempo sozinho, sua mente começa a trabalhar de um jeito diferente. No meu cantinho da marcenaria, enquanto lixo uma madeira ou meço as peças para um novo projeto, os pensamentos fluem de uma maneira que nunca imaginei possível. Lembro-me de um dia específico.
Estava trabalhando em uma cômoda antiga que encontrei para restaurar. Enquanto removia camadas e mais camadas de verniz velho, comecei a pensar em como somos parecidos com aquele móvel. Cada experiência que vivemos é como uma camada que vai se acumulando em nós. Algumas são bonitas, outras nem tanto, mas todas fazem parte de quem nos tornamos. Meu quartinho no porão virou uma espécie de templo de reflexão. Ali, entre serragem e ferramentas, comecei a entender melhor as coisas da vida. Por exemplo, percebi que sempre tive pressa demais. Queria que meus filhos crescessem logo, que o fim de semana chegasse rápido, que a aposentadoria viesse depressa. Agora, vejo como cada momento é precioso justamente por ser passageiro. Às vezes pego-me olhando pela janelinha do porão, observando os passarinhos que vêm visitar meu jardim. Fico pensando em como eles vivem o presente sem se preocupar com o amanhã. Outro dia, vi um casal de sabiás construindo um ninho. Me fez pensar em como eu e Teresa construímos nossa vida juntos. Tijolo por tijolo, sonho por sonho. Tenho um caderno velho onde anoto esses pensamentos. No início, eram apenas ideias soltas, mas com o tempo, viraram reflexões mais profundas. Escrevo sobre as mudanças que vejo no mundo, sobre as histórias que meus netos me contam, sobre as lembranças que guardo da minha infância. É como se cada pensamento fosse uma peça de madeira que vou lapidando até fazer sentido. Uma das coisas que mais penso é sobre o tempo. Não o tempo do relógio, mas esse tempo que sentimos dentro da gente. Como ele parece correr quando estamos felizes e se arrastar quando estamos tristes. Como alguns momentos de 50 anos atrás parecem ter acontecido ontem, enquanto outros de semana passada já parecem tão distantes. Outro dia, meu filho mais velho, Roberto, veio me visitar e encontrou meu caderno de reflexões. Ele leu algumas páginas e ficou surpreso. Pai, o senhor devia compartilhar isso com mais gente. Mas sabe, não escrevo pensando em plateia. Escrevo porque ajuda a organizar o que sinto, a entender melhor o mundo ao meu redor. Na verdade, acho que nunca pensei tanto na vida como agora. Quando era mais jovem, estava sempre correndo, sempre fazendo algo. Agora tenho tempo para parar e realmente refletir sobre as coisas. Sobre o amor, sobre a perda, sobre a alegria de ver um neto crescer, sobre o mistério que é a vida. Às vezes, me pego filosofando sobre as pequenas coisas. Como o barulho da chuva no telhado parece uma música antiga, como o cheiro do café pela manhã traz memórias da casa dos meus pais, como um abraço pode dizer mais que 1000 palavras. São pensamentos simples, mas que carregam verdades profundas. Sabe, uma das coisas mais difíceis que enfrentei foi o primeiro Natal depois que Teresa partiu. Tinha aquela árvore que sempre decorávamos juntos, as receitas que ela fazia, sua cadeira vazia à mesa. Pensei que não conseguiria suportar, mas foi aí que descobri uma força que não sabia que existia em mim. Naquela noite de Natal, ao invés de me entregar à tristeza, decidi fazer algo diferente. Fui para minha oficina e comecei a fazer pequenos enfeites de madeira para a árvore. Em cada pedaço que esculpia, colocava uma memória feliz dos nossos natais juntos. Foi doloroso? Sim, mas também foi libertador. Percebi que podia transformar a dor em algo bonito. A força emocional é algo engraçado. Ela não vem de repente como um raio. É mais como uma árvore que vai crescendo devagar com raízes profundas. Cada dia sozinho, cada desafio superado, cada momento de saudade enfrentado, tudo isso foi me fortalecendo aos poucos. Lembro de uma tarde em que estava no jardim, cuidando das rosas da Teresa, e uma tempestade forte começou. Em vez de entrar, fiquei lá, sentindo a chuva, vendo como as flores se curvavam com o vento, mas não quebravam. Me identifiquei com elas naquele momento. A gente precisa aprender a se curvar com as tempestades da vida, sem deixar que elas nos quebrem. Uma das descobertas mais importantes foi aprender a lidar com minhas emoções sem medo. Antes, quando a tristeza vinha, eu tentava fugir dela. Ligava a TV bem alto, procurava algo para fazer, qualquer coisa para não sentir. Agora, quando ela chega, eu a recebo como uma velha conhecida. Sento na minha poltrona, pego meu caderno e deixo as lágrimas rolarem se precisar. Desenvolvi alguns rituais que me ajudam nos dias difíceis. De manhã, tomo meu café olhando o nascer do sol. À tarde,
trabalho na marcenaria. À noite, antes de dormir, escrevo 3 coisas boas que aconteceram no dia. Mesmo nos dias ruins, sempre há algo bom para anotar. São coisas simples, mas me ajudam a manter o equilíbrio emocional. Os vizinhos às vezes comentam como pareço mais forte agora. Não é que não sinta mais dor ou saudade, sinto, e muito. A diferença é que aprendi a conviver com esses sentimentos. É como aquelas peças de madeira que trabalho. Às vezes encontro nós difíceis de lidar, mas ao invés de tentar removê-los à força, aprendo a trabalhar com eles, incorporá-los ao design final. Outro dia, minha neta passou por um término de namoro difícil. Veio chorando me procurar. Em outros tempos teria tentado minimizar a dor dela ou dado conselhos apressados. Em vez disso, apenas sentei ao seu lado. Ofereci um chocolate quente e deixei ela falar. Às vezes, a maior força está em saber ser presente para os outros em seus momentos de fragilidade. A idade me ensinou que ser forte não significa não sentir medo ou tristeza. Significa enfrentar esses sentimentos com coragem e gentileza consigo mesmo. Como digo sempre, não somos pedra, somos mais como árvores, flexíveis, crescendo através das adversidades, com raízes profundas que nos mantêm firmes, mesmo nos ventos mais fortes. É engraçado como a vida dá voltas. Quando era mais jovem, sempre achei que a felicidade estava nas grandes conquistas. O carro novo, a promoção no trabalho, as viagens caras. Hoje, aos 75 anos, descobri que a verdadeira alegria está escondida nas coisas mais simples do dia a dia. Tudo começou numa manhã qualquer, pouco depois que comecei a morar sozinho. Estava tomando meu café na varanda, como sempre fazia, quando um beija-flor apareceu no jardim. Fiquei ali, parado, observando aquela pequena criatura dançando entre as flores. Por alguns minutos esqueci de tudo, dos problemas, das preocupações, da solidão. Foi quando percebi que havia tanta beleza ao meu redor que eu nunca tinha notado antes. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção em tudo. O cheiro do café passado de manhã cedo, que me lembra da minha mãe. O barulho da chuva no telhado, que parece uma música antiga. As cores do céu no fim da tarde, diferentes a cada dia. São coisas que sempre estiveram ali, mas que eu estava ocupado demais para notar. Criei um ritual para mim mesmo. Toda manhã, depois do café, dou uma volta pelo jardim. Observo cada nova flor que brotou, cada folha que mudou de cor. Às vezes passo quase 1 hora só nisso. Meus filhos brincam que virei um velho contemplativo, mas sabe que é verdade? E que bom que virei. Na minha oficina de marcenaria, aprendi a apreciar o cheiro de cada tipo de madeira, as diferentes texturas sob meus dedos. Tem dias que fico só admirando os veios da madeira, como se fossem mapas contando histórias antigas. Teresa sempre dizia que eu era muito apressado, queria ver tudo pronto logo. Agora entendo o que ela queria dizer sobre aproveitar o processo. Uma das maiores alegrias que descobri foi cozinhar para mim mesmo. Não é que eu seja um grande chefe, longe disso, mas há algo especial em escolher os ingredientes com cuidado, preparar tudo no meu próprio ritmo. Outro dia fiz um feijão que ficou igualzinho ao que minha mãe fazia. Sentei para comer e chorei de emoção. Mas foi um choro bom, sabe? As visitas dos meus netos ganharam outro significado também. Antes, eu sempre queria levá-los para passear, comprar presentes, fazer grandes programas. Agora, nossas melhores tardes são aquelas em que ficamos no quintal, contando histórias, observando as formigas trabalharem ou fazendo pequenos projetos na marcenaria. O brilho nos olhos deles quando terminamos de fazer um carrinho de madeira juntos vale mais que qualquer brinquedo caro. Aprendi a agradecer por cada pequena coisa, pelo sol que entra pela janela de manhã, pelo pão quentinho da padaria, pelo telefonema de um amigo, pelo corpo que ainda me permite fazer o que gosto. São bênçãos tão simples que antes passavam despercebidas na correria do dia a dia. Sabe o que é mais interessante? Quanto mais agradeço pelas pequenas coisas, mais razões para agradecer parecem surgir. É como se a vida quisesse nos mostrar que a felicidade não está nos grandes acontecimentos, mas nos pequenos momentos que preenchem nossos dias. Com o passar dos anos, percebi que quanto mais eu me conhecia, mais fácil ficava entender os outros.
É como se toda aquela reflexão e tempo sozinho tivesse me dado uma espécie de óculos especial para enxergar o coração das pessoas. Lembro-me bem do dia em que essa mudança ficou clara para mim. Estava no mercadinho do seu José, aqui perto de casa, quando vi Dona Marlene, uma senhora que sempre foi conhecida no bairro por ser rabugenta. Ela estava brigando com o caixa por causa de alguns centavos. Anos atrás, eu teria ficado irritado com aquela cena, mas naquele dia, algo foi diferente. Vi nos olhos dela algo que reconheci: solidão. Depois, descobri que ela tinha perdido o marido recentemente, assim como eu perdi Teresa. Me aproximei dela devagar, comentei sobre o preço alto das coisas e aos poucos fomos conversando. Hoje Dona Marlene é uma grande amiga. Às vezes ela vem tomar café comigo e rimos lembrando daquele dia no mercado. Na marcenaria, comecei a fazer pequenos presentes para as pessoas. Não presentes caros ou elaborados, mas coisas simples com significado. Para seu José do mercado, fiz um porta-chaves quando percebi que ele sempre perdia as chaves do estabelecimento. Para a dona do pet shop, uma plaquinha entalhada com o nome da loja. São pequenos gestos, mas que nascem de observar e entender as necessidades dos outros. Uma das coisas mais bonitas que aprendi foi a escutar de verdade. Não apenas ouvir, mas escutar com o coração. Quando meu neto Pedro veio me contar que estava tendo problemas na escola, não me apressei em dar conselhos como fazia antigamente. Apenas sentei com ele na varanda, deixei ele falar e prestei atenção não só nas palavras, mas nos silêncios entre elas. As quintas-feiras viraram um dia especial aqui em casa. Alguns vizinhos começaram a aparecer para um café da tarde. Não é nada formal. Cada um traz algo para compartilhar. Mas o mais importante não é a comida, é a partilha de histórias, de preocupações, de alegrias. Me tornei uma espécie de confessor do bairro, sabe? As pessoas parecem se sentir à vontade para abrir o coração comigo. Aprendi que cada pessoa carrega sua própria história de dor e superação. O João, meu vizinho que agora também faz marcenaria comigo, perdeu um filho há anos. Ele nunca falava sobre isso, até o dia em que estávamos trabalhando juntos e o silêncio compartilhado criou espaço para que ele se abrisse. Não disse muito naquele dia, apenas coloquei a mão no seu ombro. Às vezes o toque diz mais que palavras. É engraçado como a vida nos ensina. Quanto mais velho fico, mais percebo que entender os outros é um dom que se desenvolve com o tempo, com as experiências, com os tropeços que a vida nos dá. É como trabalhar a madeira. Precisa de paciência, cuidado e, principalmente, respeito pelo tempo de cada um. É curioso como a vida nos ensina lições importantes em momentos inesperados. Aprendi sobre limites numa tarde de domingo, quando estava exausto depois de passar o dia inteiro ajudando nas mudanças de 3 vizinhos diferentes. Mal conseguia ficar em pé, minhas costas doíam, mas mesmo assim disse sim quando Dona Cleide pediu ajuda para trocar as cortinas dela. Naquela noite, deitado na cama com uma dor nas costas que não me deixava dormir, tive uma conversa séria comigo mesmo. Percebi que estava repetindo velhos padrões, querer agradar a todos, mesmo que isso custasse meu bem-estar. Teresa sempre me alertava sobre isso. Carlos, ela dizia, você não precisa carregar o mundo nas costas. Foi quando comecei a desenvolver o que chamo de política do sim consciente. Antes de aceitar qualquer pedido, passei a fazer 3 perguntas para mim mesmo. Tenho energia para isso? Isso vai me fazer bem? Posso ajudar sem me prejudicar? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, aprendi a recusar com gentileza. No início não foi fácil. Quando Dona Cleide veio pedir ajuda novamente, respirei fundo e disse: hoje não posso, mas conheço um rapaz que faz esse tipo de serviço muito bem. Fiquei surpreso quando ela sorriu e disse que entendia perfeitamente. Foi quando percebi que as pessoas respeitam mais quem sabe seus limites. Criei uma rotina que me ajuda a manter o equilíbrio. As manhãs são só minhas. É quando cuido do jardim, faço meus exercícios leves e medito um pouco. Às tardes, geralmente reservo para a marcenaria e para receber visitas, mas não todos os dias. Estabeleci que quarta-feira é meu dia de descanso completo, sem visitas ou compromissos.
Com meus filhos também aprendi a ser mais direto. Amo quando eles vêm me visitar com os netos, mas às vezes preciso de silêncio e solidão. Antes ficava com receio de magoá-los se pedisse espaço, mas um dia criei coragem e expliquei como me sentia. Para minha surpresa, eles entenderam perfeitamente e até passaram a me respeitar mais por isso. Na marcenaria, coloquei um quadrinho com meus horários. Quando alguém aparece fora do horário, apenas aponto para ele e sorrio. As pessoas foram se acostumando. Alguns vizinhos até brincam. Seu Carlos agora tem agenda de médico. E por que não? Nosso tempo é precioso em qualquer idade. Uma das coisas mais importantes que aprendi foi que dizer não para algumas coisas significa dizer sim para mim mesmo. Quando recuso um convite para um evento que sei que vai me deixar cansado, estou dizendo sim para minha saúde. Quando não aceito fazer um trabalho que está além das minhas forças, estou dizendo sim para meu bem-estar. O mais interessante é que quanto mais aprendo a respeitar meus limites, mais as pessoas parecem me respeitar também. É como se ao cuidar de mim mesmo, eu estivesse ensinando os outros a fazer o mesmo. Dona Marlene, aquela que conheci no mercado, outro dia me disse: "Seu Carlos, aprendi com o senhor que não preciso dizer sim para tudo." E assim, aos 75 anos, percebo que minha vida se transformou de um jeito que nunca imaginei. O que começou como uma jornada solitária após a partida de Teresa, se tornou uma aventura rica em descobertas e conexões verdadeiras. Hoje, minha casa não é mais apenas um lugar de memórias, mas um espaço vivo de encontros e afetos. As quintas-feiras continuam sendo dias especiais, com o café da tarde que reúne os amigos. O cheiro de madeira da oficina se mistura com o aroma de bolo no forno, e as risadas ecoam pelo quintal, onde as rosas de Teresa continuam florindo. Meus filhos notam a diferença. Ana me disse outro dia: "Pai, o senhor está mais vivo do que nunca." E é verdade. Cada peça que faço na marcenaria, cada conversa profunda que tenho com os amigos, cada momento de silêncio no jardim, tudo tem um significado especial agora. O João, meu companheiro de marcenaria, diz que nossa amizade é diferente de todas que já teve. É porque a gente não tem pressa, ele fala. A gente sabe esperar o momento certo, como a madeira que precisa do tempo certo para ser trabalhada. Minhas relações com meus netos se aprofundaram de um jeito único. Eles não vêm mais aqui só para visitar o vovô. Vêm para aprender, compartilhar, crescer juntos. Pedro, que antes só queria saber de videogame, agora passa horas comigo na oficina, aprendendo os segredos da madeira e, sem perceber, da vida. E sabe o que é mais bonito? Descobri que nunca é tarde para construir novos laços. Dona Marlene, João, seu José do mercado, cada um deles trouxe uma cor diferente para a minha vida. São amizades que nasceram da autenticidade, do respeito mútuo, da capacidade de compartilhar tanto os momentos de alegria quanto os de tristeza. Teresa sempre dizia que a vida era como uma colcha de retalhos. Cada pedaço conta uma história, e juntos formam algo maior e mais bonito. Hoje entendo perfeitamente o que ela queria dizer. Minha vida se tornou essa colcha colorida, feita de momentos simples, amizades verdadeiras e descobertas diárias. E assim, termino minha história. Não com um ponto final, mas com reticências. Porque cada dia é uma nova página em branco, uma nova chance de aprender, de amar, de viver. Como digo sempre aos meus netos, a vida não para de nos surpreender. Basta estarmos de coração aberto para receber o que ela tem para nos dar. E aqui, sentado na minha varanda, vendo o sol se pôr enquanto escrevo estas últimas linhas no meu caderno, sinto uma profunda gratidão. Gratidão por cada momento vivido, cada pessoa que cruzou meu caminho, cada lição aprendida. Porque, no fim das contas, não são os anos em nossa vida que importam, mas a vida em nossos anos.